Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje a gente vai falar sobre um tema que é super comum, super prevalente, né, dentro do mundo ginecológico, que é endometriose. Mariana Lubchinski, seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse tema endometriose que a gente vê muito, né, uma condição ginecológica extremamente comum, extremamente prevalente, né? E a gente acaba, às vezes, retardando muitas vezes o diagnóstico, né? Então, o grande problema que eu vejo da endometriose é realmente o diagnóstico tardio. Então, vamos pontuar, né? O que é mais importante a gente conhecer sobre essa condição, né? E o que a gente pode fazer para a gente tentar antecipar sempre o diagnóstico, né? Para oferecer o tratamento para nossa paciente. Às vezes demora para ligar o alerta da gente, né? Exato. A gente acha tudo que, tá dentro da normalidade, sintomas da paciente, termina postergando muito. Exato, né? Exato. Até complicando o tratamento. Uhum. Então tá, Jader. Onde é que é possível encontrar esses focos de endometriose, né? Quando se tem a doença? Então, os focos de endometriose, na verdade, eles podem ser encontrados em vários lugares, né? A pelve é o principal sítio, né, de endometriose. O que é endometriose? É quando a gente encontra, né, tecido endometrial fora da cavidade uterina. O endométrio, ele deve ficar só dentro do útero, né? Ele não deve ficar fora. Quando ele está fora do útero, a gente tem aí a condição chamada endometriose. A gente pode encontrar ele em dobra peritoneal, né? A gente pode encontrar eles no ovário, a gente pode encontrar eles na serosa do útero e nos ligamentos útero-sacros. E a topografia dentro da pelve, né? O que é mais comum de a gente encontrar, o sítio mais comum é nos ligamentos útero-sacros. Inclusive, isso cai em prova, né? O sítio mais frequente da gente encontrar implante endometriótico é nos ligamentos útero-sacros. Então, por isso que as pacientes geralmente costumam, né, ter aquela sintomatologia característica, né, porque o ligamento útero-sacro, ele acaba se retraindo pelo processo inflamatório, né, e aí as pacientes acabam tendo dispareunia, quando a gente toca, a gente vê que tem aquele encurtamento, né, de útero-sacros, então esse é o principal local. Mas a gente pode ter em vários locais, né? Inclusive no próprio colo do útero a gente pode ter implante de endometriose e até extrapélvicos, né? A gente tem paciente com endometriose pulmonar, né? A gente tem paciente com outros sítios, né, de endometriose. Sim. Mas o mais comum é a pelve, com certeza, e na pelve o mais frequente é o ligamento útero-sacro, né? Então isso é uma informação importante da gente lembrar. Até no exame físico, na consulta, a gente consegue muitas vezes reproduzir, né, no toque vaginal, a dor que elas têm da dispareunia, assim, consegue sentir mais firme, né? Exato, porque encurta, né, ali o ligamento útero-sacro, perde a mobilidade, né, natural do colo uterino, né, porque o que é o ligamento útero-sacro? Ele puxa, na verdade, o útero para trás, né, e para cima, né, ele é um ligamento, na verdade, suspensor do útero, né, faz a suspensão uterina. Então, quando ele está encurtado, né, ele vai realmente provocar essa retração aí que a gente percebe no exame físico. Já diria assim, quais seriam os sinais e sintomas dessa endometriose, né, que a paciente vai apresentar? Então, do ponto de vista clínico, né, o que é que leva a gente a pensar sempre em endometriose? O principal é aquela dor associada à menstruação, né, então assim, a gente tem uma questão cultural, eu diria assim, na nossa sociedade, né, de achar que a menstruação ela é dolorosa, que a cólica menstrual é normal, né, que, é assim mesmo. Não é normal ter dor, né, não é normal ter dor. Se ela tem dor associada à menstruação, alguma coisa está errada, né? Mas pode ser que seja só uma dismenorreia primária, sim, mas mesmo que seja só uma dismenorreia primária, não é normal ter dor. Então, assim, se ela tem dor associada à menstruação, né, a paciente diz assim, olha, toda vez que eu vou menstruar é ruim, eu fico desconfortável, dói bastante, eu me sinto muito mal, né? Essa paciente tem que ser investigada, eu tenho que ir atrás, né? Então, o principal é a dor associada à menstruação, que do ponto de vista médico a gente chama de dismenorreia, né? Então, assim, a dismenorreia é a dor associada à menstruação. Algumas pacientes vão ter dor naqueles dias que antecedem a menstruação e durante a menstruação, né? Então, é aquela clássica sintomatologia, né? Que dói, menstrua, passa, dói, menstrua, passa. Daqui a pouco, quando ela tá para menstruar de novo, vai começar a doer de novo.
tem paciente que às vezes já tem tanto implante, né? Às vezes elas já costumam ter dor mais crônica mesmo, já não tem mais. No início, às vezes era associado com a menstruação e agora ficou crônico, né? Ela tá sempre com dor. Então, às vezes a gente tem que cuidar isso, né, na clínica. A paciente disse que não é associada à menstruação a dor. Ok, mas pode ser endometriose também, né? Então, a endometriose ela pode ser associada à menstruação, assim como pode não ser associada à menstruação. Então, esse é o principal sintoma. Se você está frente a uma mulher que está se queixando de dor, tem que pensar sempre em endometriose, né? Tanto que a gente normalizava essa situação antigamente, tinha até aquele ditado da vovó, né, que dizia, quando casar passa, né? Vai sarar quando casar, né? Não vai. Casamento não resolve endometriose nenhuma, muitas né? Vezes vai piorar, né? Vai até piorar, exatamente. Então, assim, ó, não é normal ter dor, né? Investiga a tua paciente porque não é normal. Às vezes, elas vão ter outros sintomas associados, né, além da dor. A dor é o principal. Mas essas pacientes, elas podem também não ter só a dor associada à menstruação, mas podem ter a dor associada à relação sexual. Por quê? O implante de endometriose faz uma reação inflamatória, né, no peritônio ali, em todas as estruturas da pelve, e quando o pênis encostar na relação sexual, vai encostar numa área inflamada, né, que tem um processo inflamatório. Então, elas vão ter dor associada à relação sexual, que o termo médico para isso é dispareunia, né? Então, essas pacientes dizem, olha, eu tenho dor, né? Às vezes, ela já consegue reconhecer dependendo da posição, né? Então, geralmente, nas penetrações mais profundas, elas costumam ter mais dor, né? Porque é o momento em que o pênis encosta ali no fundo do saco de Douglas, né? E essa paciente costuma ter desconforto, costuma ter dor, às vezes tem que parar a relação por dor, né? Então, a dismenorreia e a dispareunia são os dois principais. Às vezes, quando a gente tem acometimento intestinal, as pacientes podem ter dor evacuatória, né? Então, vão ter a disquesia, né? São os Ds da endometriose que a gente diz, né? Então, tem a dismenorreia, a dispareunia, a disquesia, que é quando a gente tem associado aí ao distúrbio evacuatório, né? Às vezes, pode ter implante em via urinária e a paciente pode ter disúria também, né? Então, pode ter dor ao urinar. Esses são sintomas clássicos, né, típicos, e também a gente pode ter aquela endometriose que a paciente não tem sintoma nenhum, né, ela é absolutamente assintomática e não é incomum a gente ter pacientes assintomáticas com endometriose, mas quando ela deseja engravidar, ela não engravida, né? Aí, então, ela diz, poxa, eu tô ciclando direitinho, eu sou um reloginho, né? Eu menstruo de 28 em 28 dias, tá tudo certo. E assim, tô já há 1 ano tentando e não engravida, né? Então, aí a gente vai pensar, né? Claro, aí abre outra janela, que é a investigação de infertilidade, mas uma das possíveis causas é a endometriose. Então, a infertilidade, muitas vezes, é a única manifestação clínica que a gente tem de endometriose. Então, essa é a clínica clássica, mas lembrar que muitas pacientes são assintomáticas, né? E eu sempre digo que dor é uma coisa que é muito variável de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas, às vezes, que sentem dor e elas referem a dor, elas vão buscar ajuda. Tem pessoas que sentem dor e normalizam a dor, que para mim seria o mais grave de tudo, assim, aquela paciente que acha, é normal mesmo, é da natureza da mulher e é uma coisa cultural, né? Tudo errado, né? Não é normal, ela tem que buscar ajuda, né? Ela tem que ir atrás. E tem aquela paciente que tem um limiar diferente das outras, né? Que às vezes ela até sente alguma coisa, mas, sabe, eu consigo administrar bem, não me tira do prumo, né? E aí essa paciente às vezes vai diagnosticar mais tarde, né? Mais tardiamente. E tem aquelas que não tem nada, né? Tem paciente que não tem absolutamente nada de sintoma e acaba diagnosticando só depois, lá quando tiver uma infertilidade, né? Ou às vezes nem diagnostica, né? Às vezes ela passa tendo, né, todo o menacme ali, a endometriose, e acaba não diagnosticando. Na investigação de infertilidade é bem comum elas terminarem indo para videolaparoscopia diagnóstica, né, para tentar especificar ali uma causa da infertilidade, e a gente terminar achando os implantes também, né? Exato. Quem faz vídeo é bem corriqueiro, assim. E outra questão eu que faço obstetrícia, já me aconteceu de pacientes serem totalmente assintomáticas.
quando a gente vai fazer a cesariana, cheio de foco de endometriose. Aí você faz o diagnóstico na cesárea, né? Exato, exatamente. Então, e a paciente não tinha nada, né? Nada. Inclusive não teve dificuldade para engravidar, né? Então, é bem comum também da gente ver, né? Então, ela é uma doença que tem... eu sempre digo, endometriose das doenças ginecológicas para mim, é a mais traiçoeira, assim, porque ela não... Às vezes ela não dá sintoma nenhum, né? E aí a gente diagnostica assim, por exemplo, durante a cesárea, né? Ou às vezes a gente tem uma paciente que tem muita queixa, né? E aí às vezes a gente entra e olha, poxa, mas tem um foquinho só, né? Porque realmente os sintomas relatados pelas pacientes não têm relação, né, com a extensão da doença na pelve. Essa é uma das características da endometriose. Às vezes a gente tem aquele raciocínio mais mecanicista, assim, né, de a paciente tá cheia de dor, eu vou encontrar um monte de endometriose. Não, às vezes a gente encontra um mísero foquinho só, né? E aquela paciente que tem... É desproporcional. E às vezes aquela paciente que não tem nada de dor, assim, né, absolutamente assintomática, a gente entra na laparoscopia e tá tomada, né? Tá aquela pelve congelada, né? De tanto foco de endometriose. Sim, muitas vezes até tem intervenção de intestino, de bexiga, né? A gente termina tendo que ressecar outros órgãos, às vezes, por complicações graves, assim, da endometriose. Exato. Diante desse quadro, né? Tá suspeitando de endometriose. O que a gente vai pedir de exames para essa paciente? Bom, assim, ó, de exames complementares, né, eu sempre digo que, assim, os exames, eles são complementares, né, então eles, claro, são super importantes, né, mas não substitui uma boa avaliação clínica. Às vezes a gente tem essa tendência, né, de, a paciente chega, diz que tem dor, né, a gente, até tá pensando em endometriose. Calma, examina bem essa paciente primeiro, né? Muitas vezes o exame físico, ele vai ser riquíssimo, ele vai te trazer muita informação, né? Então, assim, faz um exame especular, né? Toca a paciente, né? Vê se ela tem, né, empastamento de fundo de saco, vê se ela tem, né, redução de mobilidade uterina, tem que ver, né, se essa paciente, se a gente consegue sentir, às vezes a gente consegue, né, perceber que tem toda aquela área, né, atrás ali no fundo de saco que ela tem um empastamento, ela tem, a gente vê que o ligamento uterosacro está encurtado, então faz uma boa avaliação clínica, né, na paciente, porque o exame físico ele vai te trazer, vai aumentar mais a tua suspeita diagnóstica. E claro, a gente vai para o exame de imagem porque ele realmente vai ser super útil aí, né, para nos trazer a extensão da doença, né, e também vai ser útil para a gente planejar o que a gente vai fazer, né, com essa paciente. Se essa paciente vai precisar de uma cirurgia agora, nesse momento, ou se a gente vai tratar essa paciente. E cada vez mais a gente está sendo conservador, né, tá deixando a cirurgia para um momento em que a paciente queira engravidar, né, ou em outras situações. Então, exames, o que a gente tem? Ultrassom, né? O ultrassom, a ecografia transvaginal. Às vezes o pessoal pergunta, tá, mas a ecografia transvaginal tem que ser com preparo, né, de intestino ou não? É óbvio que é sempre melhor com o preparo, né? Porque com o preparo a gente consegue ver mais, né? O ultrassonografista, ele consegue ser muito mais assertivo em dar o laudo, né, se a paciente fez o preparo, né? Mas, claro, o preparo é chato, né? A gente sabe que é difícil, o preparo é chato, às vezes não é toda paciente que tem condições de fazer, né? Então, pode fazer sem preparo? Pode, né? Mas é importante lembrar que a acurácia do exame é maior se ela fizer o preparo intestinal, certo? É um exame simples, é um exame que é mais fácil, né, da paciente fazer, mas é um exame que muitas vezes a gente pode fazer ele e ele também pode ser inconclusivo. Então, a ecografia é um belo exame, né, preferencialmente solicitar com preparo, mas a gente tem a ressonância também, né? A ressonância também, aí, claro, é um exame de uma complexidade maior, né? De mais custo, aí a gente tem que ver caso a caso, às vezes não é toda paciente que tem acesso, né, a fazer uma ressonância, mas a ressonância, ela vai ser um exame super útil, né, para endometriose, porque ela consegue, inclusive, dizer para a gente, né, quando a paciente tem endometriose profunda, né? Então, é um exame que vai ser super importante, né, e elucidativo do ponto de vista diagnóstico. Então, esses são os exames, né, que a gente pode pedir. O ultrassom, né,
e a ressonância magnética da pelve. Claro que de acordo com a realidade de cada local que você está atendendo, né? E de possibilidade de cada paciente. Esses são os exames que a gente pede. Aí vem aquela questão assim, mas e a laparoscopia, né? Ela não seria já um exame, né? Na verdade, a laparoscopia ainda é, né, o padrão ouro para diagnóstico de endometriose. Só que é uma cirurgia, né? É uma cirurgia, é um exame invasivo, né? Às vezes a paciente não quer engravidar agora, a paciente não tem um endometrioma grande no ovário, não tem comprometimento de intestino nem de trato urinário. Para que a gente vai operar essa paciente, né? Só para dizer, fizemos o exame padrão ouro para dar o diagnóstico? Não, né? A gente pode tratar essa paciente empiricamente, né? E claro, se for necessário, depois, lá no momento que ela quiser engravidar, né? A gente pode indicar a laparoscopia. Mas sair indicando laparoscopia para todo mundo, assim, cada vez mais os trabalhos, os estudos e as diretrizes estão dizendo para a gente não fazer, né? Então, intervir cirurgicamente na paciente é somente o necessário, né? Que se a gente tem como fazer um tratamento clínico que ela vai ficar bem, que ela vai ficar sem a dor, sem o sintoma, né? É sempre melhor a gente inicialmente, né, optar pelo tratamento clínico. Até porque a cirurgia não é um tratamento definitivo, né? Tem muitos pacientes que às vezes ao longo da vida fazem 2, 3 cirurgias para tentar controlar a doença, então começa a ficar cada vez mais difícil a abordagem também. E até porque ela se refaz, né? Ela tem a ver, na verdade, com o estímulo estrogênico, né? Então ela acaba se refazendo sempre, né? Então por isso que a cirurgia ela deve ser reservada para aqueles casos que tem indicação, né? Maravilha, ótimo. Acho que deu para a gente conseguir discutir aí sobre os pontos importantes. E para o pessoal que está assistindo, a gente conversou então um pouquinho sobre a clínica, né? Falamos um pouquinho também sobre a topografia, né? As principais localizações aí da endometriose. Falamos também sobre os exames, né, a serem solicitados. Para quem quiser aprofundar mais, agora na parte de tratamento mesmo, né? Nas opções de tratamento clínico, na cirurgia, né? Quando que a gente vai operar a paciente, como operar a paciente, eu convido para entrar na nossa área do aluno, que aí a gente vai entrar nessa parte mais técnica mesmo, para quem quiser trabalhar isso de uma forma mais aprofundada. Mari, muito obrigado. Obrigada. Até mais, gente. Aguardo então vocês na área do aluno. Quem quiser aprofundar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso.